revisando o conteúdo de geografia. Hoje nós vamos revisar tudo que nós estudamos. Primeiro assunto que nós vamos falar sobre as transformações do nosso redor, ou seja, no lugar onde nós moramos, na nossa rua, nosso bairro. O seu bairro, sua rua, vivem sofrendo alterações, mudanças. Mesmo que sejam pequenas, eles passam por transformações. Pode ser uma árvore que foi cortada, pode ser a cor de uma casa que foi mudada, ou até mesmo a rua que era de paralelepípedo e agora foi asfaltada. Isso tudo são transformações, são mudanças que seu bairro, sua rua sofreu durante um tempo. Então, mesmo que sejam pequenas as transformações, nós precisamos perceber todas as transformações que ocorrem ao nosso redor. Mais na frente eu vou dizer por que é tão importante perceber as transformações. Então, mesmo que seja uma mudança bem pequenininha, que quase não dá para notar, é importante perceber. Por exemplo, se seu vizinho pintou a casa, você tem que notar. Por quê? Porque talvez a casa do seu vizinho possa servir de ponto de referência para a sua. Vamos falar isso mais na frente. Vamos falar agora de tipos de moradias. Existem vários tipos de moradias, né? Na cidade, nós encontramos as casas de alvenaria, que são como as nossas, feitas de bloco, cimento e concreto. E também encontramos os prédios, que são aqueles condomínios residenciais, onde tem apartamentos, onde pessoas moram. São os mais comuns nas cidades. Mas também nas cidades encontramos também as favelas ou os morros, onde também tem casas de madeira e barracos, com os famosos barracos, que são feitos de plástico e madeira. No interior, nós encontramos as casas de pau a pique, que são casas feitas de madeira cruzada e cobertas por barro. Eles molham o barro e cobrem a casa. Então, essas casas são feitas de madeira e barro. São muito comuns em alguns interiores, mais distantes. Mas também nos interiores também tem casas de alvenaria. Também existem os iglu. O iglu é uma casa que é muito comum lá nos lugares mais frios do planeta, ou seja, nas extremidades, ou no Polo Norte e no Polo Sul. Ela é feita de blocos de gelo e onde moram as pessoas que vivem mais isoladas, mais distantes. Essas casas são isoladas. Você encontra uma numa ponta e outra bem distante. Existe também Existem também a moradia dos índios, que são chamadas as ocas. As ocas são feitas de palha. As palhas secas os índios pegam e fazem as ocas, que é o lugar onde eles moram. Também é um tipo de moradia, um tipo de habitação. As ocas a gente encontra mais em reservas indígenas e elas ficam umas perto das outras. Eles vivem numa tribo, então eles vivem juntos. E existem as casas de parafitas, que são aquelas casas que são feitas de madeira próximo ao rio. Aí eles colocam muita madeira para ficar bem alta. Essas são casas elevadas, né? Eles fazem dentro dos rios ou próximo aos rios. Essas casas são muito comuns na Amazônia. Os ribeirinhos moram em casas desse tipo. Por que casa tão alta? Para evitar que o rio encha e invada a casa. Agora vamos falar um pouco de endereço. Todos nós temos endereço. Ele facilita e possibilita, na verdade, possibilita que outra pessoa encontre a sua casa. Porque, por exemplo, se você dissesse assim, minha casa onde você mora? Mora numa casa azul. Existe tanta casa azul, se a pessoa não souber a rua, o número da casa, ele não vai encontrar a sua casa. Por isso que existe o endereço. Porque o endereço traz informações importantes que possibilita que a pessoa encontre a sua casa. Ele traz o nome da rua ou o número da casa, o bairro, o estado, a cidade onde está localizada, o CEP, todas essas informações possibilitam que a pessoa encontre a sua casa. Se você não der essas informações corretas, dificulta a procura pela sua casa, né? Então, lembra que eu falei que é muito importante olhar as mudanças na sua rua? Porque também, você também pode, além do endereço, pode dar um ponto de referência. Ou seja, dizer, minha casa é do lado da casa verde e azul, que facilita também.
A atividade de hoje é bem simples. Eu quero que vocês anotem algumas mudanças que aconteceram no seu bairro ou na sua rua, no lugar onde você mora. Você vai anotar, pegar o caderno de geografia, colocar o nome da escola, colocar a atividade de aula e vai colocar mudanças que aconteceram na minha rua.